Bem-vindos a esta aula extra de Fundamentos de Programação. O conteúdo desta aula é exclusivamente sobre o Pygame, que vai ser bastante útil para vocês poderem fazer o vosso projeto final, tanto de matemática como de fundamentos de programação, mas particularmente os fundamentos de programação. O Pygame é uma biblioteca gratuita e open source para o Python para criar aplicações multimédia e jogos. O que é que dá para fazer? O Pygame é construído em cima do SDL, é multiplataforma, ou seja, funciona numa série enorme de plataformas, apesar de que as plataformas mobile o suporte é um bocadinho fraco, mas funciona em pelo menos Windows, Mac e Linux. Internamente, o Pygame pode estar a usar o OpenGL ou o DirectX. Vocês devem conhecer pelo menos de passagem estes nomes. Isto são bibliotecas de acesso ao baixo nível ao GPU, à placa gráfica. Mas uma vantagem enorme do Pygame, e é essa onde nós nos vamos focar, é poder fazer rendering por software. Isto é, não utilizar nenhuma particularidade do GPU para poder fazer a sua funcionalidade. Segundo as palavras dos próprios criadores, "It's not the best game library, it's not even the second best, but we think it's sort of okay." E é um bocado o objetivo. Programar coisas em Pygame é, para quem gosta desse tipo de coisa, é divertido. Não é preciso, o objetivo nunca é fazer coisas de elevadíssima qualidade visual, etc. O objetivo é fazer coisas relativamente simples de forma prática e rápida. O Pygame implementa funcionalidades de rendering, ou seja, dá para desenhar linhas, círculos, polígonos, formas de uma forma geral, dá para desenhar imagens no ecrã e dá para escrever texto. Também permite aceder a componentes áudio, ou seja, para podermos pôr música ou efeitos sonoros a funcionar, e também permite recolher input do teclado, através do teclado, rato, joysticks, etc. Existem alguns jogos comerciais que foram feitos com o Pygame, nomeadamente o Threats of Fire, que era vamos chamar-lhe um rip-off do Guitar Hero em 2006, era o mais parecido com o Guitar Hero que havia para PC. O Doki Doki Literature Club, que usa uma biblioteca que é o RenPy, que funciona em cima do Python e do Pygame. Unity of Command, que é um RTS, aliás, é um jogo de estratégia militar já relativamente complexo e é totalmente feito em Python e Pygame. Seven Grand Steps, uma aventura, também ela com Pygame. Galcon 2, um jogo de estratégia espacial. E temos o Pystroid, por um autor que vocês provavelmente não conhecem, que é basicamente um clone do Asteroids feito em Python, cujo código-fonte está todo disponível no meu GitHub e pode ser útil para vocês darem uma olhadela e ver o que é que dá para fazer. Ora, vamos começar pela parte básica, que é instalar o Pygame. Para instalar o Pygame, podemos usar o pip, que é um gestor de packages para o Python. Em princípio foi instalado com o Python, se não, podem tentar reinstalar o Python e escolher essa opção, agora que sabem o que é, aparece logo nas primeiras opções. E para instalar, agora vai depender um bocado, existem várias alternativas, mas basicamente pip3 ou só pip, dependendo de como é que a instalação do Python original foi feita, install Pygame. Aliás, isto é a maneira de instalar todo o tipo de módulos em Python, em princípio. Se tudo correr bem, deve aparecer-vos uma mensagem deste género. No meu caso, aliás, deixem-me abrir aqui o Python. Vossa já familiar bash, no meu caso já está instalado, portanto se eu fizer pip3 install
pygame, ele vai dizer que já está instalado. Ou seja, requirement already satisfied. A não ser que houvesse um update e ele aí poderia fazer o update, etc. Caso vocês tenham problemas com isto e ele diga que não encontra nem o pip3 nem o pip, podem tentar fazer, aliás, se não encontrar o pip3, podem tentar então com o pip. Se não, podem tentar invocar diretamente o Python para chamar aquele módulo. Isto tem a ver com a maneira como as coisas são instaladas. E nesse caso seria py-m, que é para chamarmos o módulo, que neste caso o módulo que nós queremos é pip, e o resto é igual ao que já lá estava. Que também, isto faz exatamente a mesma coisa, e em princípio, se um não funcionar, o outro deve funcionar. Se ainda tiverem problemas de permissões ou algo do género, podem acrescentar nisto, depois do install, menos user, que diz basicamente não preciso de instalar isto com permissões de administrador. Pronto, e assim funcionaria de qualquer forma. Pronto. Depois nos slides estão os comandos para vocês poderem ver ou revejam no vídeo. E então vamos começar com um primeiro programa muito simples em Pygame. E esse programa é isto. E vocês agora podem ficar assustados se isto é o primeiro programa, imaginamos o resto. Mas vamos percorrê-lo passo a passo. Portanto, eu vou pôr aqui, abrir o Visual Studio Code. E a primeira coisa que temos de fazer é importar o Pygame. E isso basicamente o que está a fazer é dizer que eu quero usar esta biblioteca. Se vocês estiverem a usar o Visual Studio Code, ele vai-vos dar este errozinho. Mas é um erro de ele não sabe qual é a palavra Pygame. É um bocado parvo, mas enfim. Para vocês corrigirem isto, uma coisa que podem fazer é dizer que não, Pygame é uma palavra que existe e então adicionar ao User Dictionary. Pronto. E assim deixa de aparecer pelo menos o erro de eu não sei o que é um Pygame. A seguir, eu vou começar vou fazer isto de forma mais simples. Primeiro vamos inicializar o Pygame, ou seja, vamos dizer ao Pygame, olha, inicializa as tuas bibliotecas. Portanto, pygame.init. As bibliotecas, aqui estamos a falar do som, dos gráficos, dos inputs, etc. Todas estas coisas poderiam ser inicializadas em separado e em alguns casos é necessário fazê-lo. Eu acho que não há nenhum caso que vocês precisem disso, no projeto não há certamente, mas há situações em que vocês podem querer configurar mais precisamente algum destes módulos. E como tal, aí nessas circunstâncias é preciso inicializar o módulo a módulo. Portanto, primeiro vamos inicializar. A seguir, nós vamos querer criar uma janela e uma superfície de desenho. Ou seja, uma janela por si só, em qualquer sistema operativo, uma janela é simplesmente um contentor. Ou seja, se vocês olharem aqui, por exemplo, para uma janela do Explorer, eu vou abrir aqui, uma janela do Explorer normal. Uma janela é este contentor aqui à volta. Tudo isto aqui internamente são subcomponentes. O que nós vamos fazer no Python, vamos criar esta subjanela e vamos criar um componente onde nós depois vamos poder desenhar. Okay? Para isso, podemos usar o comando py-display, ou seja, aqui o que estamos a fazer é que estamos a aceder à biblioteca Pygame, ao subcomponente display e vamos fazer um set mode. E o set mode nós temos de lhe dar uma resolução. E o que é uma resolução? É o tamanho da janela, que é um tuplo. Neste caso eu vou deixar aqui uns espaços, os espaços não são necessários, mas é só para vocês verem melhor. Ou seja, eu quero criar aqui um tuplo. E com que tamanho é que quer este tuplo? Por exemplo, vamos pôr 1024 por 768. Isto é uma janela com um tamanho normal. Também poderíamos fazer, e ficava mais arrumadinho, dizer a resolução é igual a 1024 por 768. Portanto, criamos um tuplo com estes dois valores e aqui usamos essa variável. Porque pode ser útil para outras coisas, portanto. Se eu correr este programa, como está... Onde é que está o bash? Aqui. Portanto, test.py.
aparece uma janela e desaparece uma janela. Okay? Não tivemos tempo para fazer nada. Porquê? Porque este programa inicializou o Pygame, definiu a resolução, isto é só uma variável, e aqui criou a janela e o espaço para desenhar. E depois o programa acaba. Quando o programa acaba, a janela é destruída, etc. Ou seja, o que nós queremos fazer normalmente nestas situações é criar o que se chama um game loop ou uma game pump. O que é um game loop? Basicamente, quando o jogo está a correr, ele está a efetuar continuamente uma série de tarefas, não é? Por exemplo, um game loop normal de um jogo. Vou aqui ao meu bloco de notas. Vou ligar isto. Portanto, um game loop normal poderia ser, se isto é uma frame, por exemplo, portanto isto é a frame 0, isto é a frame 1 do jogo, não é? Uma game pump, por exemplo, poderia fazer aqui, esta primeira parte, por exemplo, é recolher inputs. Ou seja, ir ao teclado e avaliar esses inputs. Depois aqui, por exemplo, podíamos animar os objetos. E depois aqui, por exemplo, podíamos por aqui uma seta renderizar, ou seja, desenhar as coisas no ecrã. E podíamos ter aqui mais uma série de funcionalidades. Na frame 1 o que acontece é que começa este processo outra vez. Ou seja, os inputs, animar, render, etc. Até chegarmos a outra frame e por aí em diante. Ou seja, nestes casos, o que acontece... Deixa eu ver só se eu consigo fazer aqui um zoom. Consigo... Portanto, nestes casos o que acontece é que um jogo está continuamente a fazer isto, todas as frames, a fazer sempre as mesmas tarefas. O que acontece dentro de cada uma destas tarefas é que pode ser diferente de frame para frame. Ou seja, eu de vez em quando renderizo, desenho um objeto e não desenho outro, ou animo um objeto e não animo outro, ou animo de uma certa forma, etc. Okay? Portanto, isto tudo chama-se a game pump. E isto, regra geral, é muito genérico, é sempre igual. O que acontece dentro de cada frame individualmente é que varia. Portanto, voltando, vamos ter de implementar uma game pump, um game loop. Como é que fazemos isso? Ora, nós queremos que o nosso jogo esteja sempre a executar. Para já vamos só dizer, eu quero que isto execute para sempre. Ok? E portanto, nós temos uma boa maneira de fazer isso. Podíamos fazer isto com for, etc. Mas não fazia muito sentido, porque um for é bom quando as coisas estão delimitadas. Neste caso, num while, o que nós temos é... podemos usar um while que é até uma certa condição está satisfeita. Ok? E portanto, vamos pôr aqui while true. Ou seja, isto é no fundo para sempre. Porquê? O while vai repetir o que estiver aqui dentro enquanto a condição for verdadeira. Neste caso a condição é sempre verdadeira, porque a palavra true é sempre verdade, não é? Agora, eu para já não vou fazer aqui mais nada, vou só fazer pass. Isto vai fazer um programa que funciona muito mal, ou seja, vamos ter depois de fechar o programa à mão, à bruta, porque não temos nenhuma maneira de sair. Mas, agora, se eu correr este programa... já aparece a janela. Não gravei, peço desculpa. Aparece a janela e não acontece mais nada. Pronto, nem sequer conseguimos controlar a janela nem nada. Por acaso até estamos a conseguir porque ela está non-responding. Pronto. E eu agora vou fechar o programa à bruta. Com Ctrl C. Só para... Okay? Que é para ele sair mesmo à bruta. Mas pronto, isto foi só para nós termos aqui uma ideia. Agora,
Vamos então fazer com que isto fique um bocadinho mais elegante. Ou seja, vamos tentar dizer ao sistema operativo, seja ele qual for, Linux, Mac, Android, Windows, etc. Vamos dizer, olha, eu quero tratar as tuas mensagens. E para isso, vamos fazer aqui, eu vou fazer um pedaço de código e já o explico melhor. Events igual a pygame.event.get for event in events. Só por aqui mais uns espaços. If event.type igual a pygame.quit exit. Okay, se eu correr isto agora, reparem que agora já não fica non-responsive. E o que é que eu fiz aqui? Basicamente, num sistema Windows, num sistema de janelas, seja qual for o tipo de sistema operativo, estas janelas estão sempre a receber eventos. Nomeadamente, eu carreguei com o rato em cima, eu estou a mover a janela, etc. Há uma série de eventos que estão a ser enviados do sistema operativo para a aplicação. Por exemplo, portanto, nós temos então aqui a nossa aplicação e temos aqui o sistema operativo. E a nossa aplicação tem uma janela. Criou. Okay? Portanto, aqueles botõezinhos tradicionais, etc. E o sistema operativo está continuamente a lançar eventos. Pode ser um, podem ser vários. Se eu mover o rato, há um evento que é gerado no sistema operativo e que vai para a nossa janela. Ou seja, eles precisam de ser tratados. Se não forem tratados, ou seja, se isto aqui está a entrar, se vocês se lembrarem da última aula, falámos de queues, não é? Estes eventos estão a chegar aqui e estão a entrar dentro de uma queue. Portanto, vamos ficar aqui com uma data de eventos, cada vez que mexemos o rato, cada vez que clicamos em alguma coisa, etc. Quando esta queue, que tem um tamanho limitado, quando esta queue recebe, está no seu tamanho, a aplicação começa a rejeitar os eventos. E então é que quando nós vemos nas nossas aplicações, quando aparece aquele non-responding. Ou seja, o sistema operativo está a mandar eventos, mas eles não estão a ser guardados em lado nenhum e vão ser perdidos. O que este pedaço de código está aqui a fazer é que todas as frames eu estou a pedir ao Pygame, olha, dá-me uma lista dos eventos que estão atualmente naquela lista. E esvazia a lista. Eu fico aqui com estes eventos. A seguir, neste caso, eu vou percorrer essa lista de eventos. Ou seja, este evento é uma lista. Eu vou percorrer os eventos que estão nessa lista e colocar uma variável event. E aqui estou a verificar só por um tipo específico de evento, que é o pygame.quit. Ou seja, estou a ver se o tipo é pygame.quit. Se for quit, eu chamo esta função de exit, que o que faz é que sai imediatamente do Python, do interpretador. Ora, o que é esta função de quit? Esta função de quit acontece quando eu carrego Alt F4, quando eu carrego aqui na cruz, etc. Tudo aquilo que quando eu escolho aqui este menu de close, ou seja, tudo aquilo que eu escolhi que fecha a aplicação, aquelas coisas normais para fechar a aplicação, o que acontece é isto vai ser chamado. E portanto, se eu carregar aqui, a aplicação fecha. Se nós quisermos só confirmar, vamos só fazer aqui. E se eu carregar, estão a ver? Quit was received. Podíamos fazer aqui outra coisa. Eu, por exemplo, aqui vou escrever todas as frames, quantos eventos é que recebi. Portanto, print len events. Estão a ver ali, 0, 0, 0. Isto está a passar muito depressa, não se consegue ver quando é maior que 0. Recebi 2 eventos ali no fim, consigo ver. Mas pronto, estão a perceber aqui não era suposto ter fechado isto.
Esta é a ideia base daqui do sistema de eventos. Regra geral, vocês vão querer fazer algo muito parecido com isto. Nós vamos ver casos em que queremos verificar a existência de outros eventos para além destes, mas para já vamos ficar por aqui. Agora, a seguir, neste momento ainda não estamos a fazer acontecer nada. Simplesmente criámos a janela e estamos ali parados até carregarmos alguma coisa para fechar a janela. O que vamos fazer neste momento? Vamos colorir o fundo. Ou seja, vamos limpar, fazer um fill do ecrã. Okay? Para isso temos de usar uma função que se chama fill. Agora, a questão é que essa função não é uma função geral, não é uma função global. Essa função pertence à superfície. E onde é que nós criamos uma superfície? Aqui. Portanto, aqui vamos ter de criar uma variável, neste caso vou-lhe chamar screen, que recebe o retorno disto. E o que é que isto vai fazer? Então vai criar a janela, não é? Com aquela resolução que nós especificamos, e vai devolver a superfície de desenho. Ou seja, o sítio para onde eu posso desenhar. Pensem como uma data de posições de memória. É mais sofisticado que isso, mas para o nosso efeito serve. E agora eu posso então chamar screen, que é um objeto, ponto, fill. E o que é que eu tenho que passar aqui a este fill? A cor que quero usar para limpar o ecrã. Eu vou-lhe chamar clear color. E isto é um tuplo. Clear color. E neste caso vamos pôr isto amarelo. Portanto é um tuplo com 3 componentes. Este primeiro componente é o componente vermelho. Este é o componente verde. E este é o componente azul. Ok? Red, green and blue. RGB. Este número vai de 0 a 255, este também de 0 a 255 e este também de 0 a 255. Neste caso temos saturação máxima de vermelho, saturação máxima de verde. Verde e vermelho resultam em amarelo. E portanto eu agora já fiz aqui clear color, defini esta cor e estou a fazer um fill. E agora vou correr isto. E nada aconteceu. Porquê que não aconteceu nada? Basicamente, aqui, quando nós estamos aqui a criar isto, ok? Vamos voltar aqui ao bloco de notas. Quando nós criamos aqui a janela, tem aqui o nome, tem aqui os botões, e nós criamos aqui uma zona em que podemos desenhar. Ok? Só que esta zona não é uma zona, são duas. Ou seja, temos então aqui duas zonas de desenho. Para que é que nós queremos fazer isto? Eu já vou mostrar um bocadinho melhor ali com os slides, que tenho slides próprios para isso, mas a ideia é que nós estamos a eliminar algo que se chama screen tearing. Portanto, nós quando pintamos a cena, pintamos amarelo, quando limpámos o fundo para aquela cor amarela, o que nós fizemos foi desenharmos aqui, neste buffer, mas nós o que estamos a ver é este buffer. Okay? Portanto, nós a seguir, quando acabamos de fazer todo o nosso desenho, todas as nossas coisas, nós vamos querer dizer ao Pygame, olha, agora copia, já vamos ver que pode não ser bem copiar, mas copia daqui para aqui. E então, como é que nós fazemos isso? Aqui, ainda, fazemos pygame.display.flip. Nós já vamos perceber melhor porque é que a função se chama flip em vez de copy. Portanto, vou gravar e vou testar isto outra vez. E agora já temos um ecrã amarelo. Ou seja, todos os frames nós estamos a desenhar um ecrã amarelo só. Ok? Finalmente, vamos só, a título de exemplo, vou só desenhar aqui no instante um pequeno círculo. Só para podermos ver alguma coisa no ecrã. Vou pôr para já uma cor menos agressiva que aquele amarelo. Vou pôr um azul muito escuro. Deve-se evitar pôr preto como cor de fundo. Para já porque o preto é uma cor que não existe. Nada
é totalmente preto. Ou seja, tudo é um bocadinho cinzento ou um bocadinho... ou seja, a escuridão absoluta não existe no mundo real. Ou seja, é de evitar os pretos. Tanto que as televisões normalmente não conseguem fazer propriamente preto, exceto televisões assim mais dispendiosas, etc. E por outro lado, se pusermos preto, se alguma coisa correr mal quando estamos a desenhar, o mais provável é essa coisa aparecer a preto. Se nós temos o fundo preto e estamos a desenhar algo a preto, porque nos enganamos na cor ou codificamos mal alguma coisa, nós não vamos notar que está a ser desenhado mas com a cor errada. Por isso eu prefiro normalmente pôr um azul muito escuro ou um cinzento muito escuro. Portanto, vamos pôr assim. E agora eu vou desenhar um círculo. Para desenhar um círculo, vamos aceder novamente ao Pygame, à componente de Draw, de desenho, e vamos pedir um círculo. Esse círculo é para ser desenhado na superfície screen, ou seja, foi o que nós limpámos, também está aqui. Eu quero desenhar esse círculo a amarelo, portanto 255, 255, 0. E quero que esse círculo esteja centrado no ecrã, 640, 384, porque é metade de 1024 e de 768. Isto é o centro do círculo. Quero que tenha um raio, por exemplo, de 20 e uma espessura de linha de 5 pixels. Se eu testar agora... enganei-me. Fiz mal aqui a conta. 512. É que é metade de 1024. E cá está. Temos o ecrã 1024 por 768 e centramos um círculo com 20 pixels de raio e cada pedaço da linha tem 5 de espessura. Eu podia pôr isto mais grosso ou mais fino. Vou pôr mais fino, por exemplo. E assim ficou aqui um bocadinho mais fino. Pronto, isto é só um cheirinho daquilo que é o primeiro teste com o Pygame. Uma coisa que também é bastante útil para o código não ficar aqui todo escarrapachado é, eu costumo fazer isso, criar uma função, eu chamo-lhe main, mas podia-se chamar outra coisa qualquer, e pôr este código todo dentro dessa função. Obviamente, se eu fizer isto, nada acontece. Porquê? Porque eu chego aqui e não estou a chamar esta função, portanto, eu simplesmente defini a função. Portanto, a seguir vou chamar a função. Isto é só para ficar um bocadinho mais arrumado. Voltando aqui aos slides. Portanto, esta, como eu tinha explicado, há aqui algumas coisinhas um bocadinho diferentes. Está todo documentado. Este código depois também está disponível no GitHub da disciplina. E este é o resultado e já percebemos o que cada coisa faz. Portanto, analisando, agora vou percorrer muito depressa tudo aquilo que disse. Vamos importar o módulo Pygame. Definimos a tal função principal, porque fica mais arrumado o código. Vamos inicializar o Pygame. Vamos criar uma janela com um certo tamanho. Toda esta parte foi a explicação que eu vos dei. A seguir vamos criar o Game Loop. Aqui, por exemplo, podemos ver o exemplo de alguns outros eventos que podíamos estar a capturar. Key down, key up, mouse motion, video resize, finger up, finger down. Existem mesmo muitos eventos que podemos apanhar à semelhança da maneira como apanhamos o Pygame Quit. A seguir, então, limpamos o ecrã com azul muito escuro. Desenhamos o círculo. E trocamos o back buffer pelo front buffer. Portanto, aquela parte que eu vos expliquei de estamos a desenhar para um painel separado.
E ficamos com este resultado. Portanto, estes slides que eu acabei de passar a alta velocidade têm a ver com tudo isto que eu tive aqui a fazer passo e passo. Ora, vamos falar um bocadinho mais sobre o display flip. Efetivamente, como eu expliquei, quando nós desenhamos alguma coisa, nós vai parar sempre a este buffer secundário. Okay? Mas porquê? Nós estamos a usar algo que se chama double buffering. Também existe o triple buffering, etc. Mas o double buffering é o mínimo. Ou seja, nós desenhamos num buffer secundário. Este é o ecrã, portanto. E isto aqui é o buffer para onde estamos de facto a desenhar. E a seguir fazemos a operação de cópia. E copiamos para ali. Ok? Mas se isto é uma cópia, porque é que aquela função se chama flip? Porque muitas vezes o que está a acontecer não é bem isto. Porquê? Copiar bytes, posições de memória, por muito rápido que seja, continua a ser uma operação um bocado desnecessária. Ok? Portanto, o que a maior parte das placas gráficas, etc., fazem, porque isto é assistido pela placa gráfica, é um sistema de double buffering baseado em flip. E o que é baseado em flip? É isto. Ou seja, temos dois buffers, dois espaços de memória. Quando estamos a desenhar, desenhamos para um, mas aquilo que está a ser visto no ecrã está aqui. Quando nós fazemos o flip, quando nós mudamos, em vez de estar a copiar deste buffer para este buffer, o que estamos a fazer é dizermos ao ecrã, olha, passa a mostrar este e os gráficos passam a ir para o outro. Ou seja, fazemos um flip. Essencialmente. Por causa disto, normalmente nós não podemos confiar que os dados da frame anterior continuam presentes na nova frame. Não é? Por exemplo, neste caso, nós tínhamos aqui esta criatura que foi desenhada. Vamos imaginar que agora queríamos era fazer uma operação com a frame anterior. Ora, como agora tudo o que eu desenhar vai parar aqui, eu não tenho lá isso, ou seja, nunca posso confiar que tenho lá dados. Daí ser muito importante limpar sempre o ecrã antes de começar a desenhar. Porque pode aparecer seja o que for. Até podem ser zonas de memória que nós nem sequer devíamos ter acesso. Porquê é que não se desenha logo no ecrã? Porquê é que se faz este double buffering? Para já, porque iríamos ver o processo a desenrolar-se. Por muito rápido que isto seja, 60 frames por segundo continuam a ser 16 milissegundos por frame. Que é uma eternidade. Parece que não, parece muito rápido, mas 16 milissegundos ainda para parâmetros de computador é uma eternidade. Ou seja, o que iria acontecer é que íamos ver o trabalho a desenrolar-se. Ou seja, vamos imaginar que estávamos a desenhar uma cena 3D. Deixa-me fazer zoom out. Vamos imaginar que estávamos aqui a desenhar uma cena 3D e estamos a ver uma cena de cima que temos aqui uma parede, está aqui um inimigo e a câmara está aqui. Mas o inimigo normalmente é desenhado à mesma, mesmo que esteja atrás de uma parede. Portanto, o que nós iríamos estar a ver era o inimigo era desenhado e depois a seguir então era desenhada a parede que o tapava. O que ia ficar muito esquisito naquele intervalo de 16 milissegundos. Daí, normalmente, daí o ser obrigatório usar estes sistemas de double buffering. Depois, a placa gráfica também, nestas circunstâncias, não poderia fazer uma série de otimizações que faz sem nós sequer darmos conta. E, finalmente, não conseguiríamos controlar exatamente quando é que alguma coisa é desenhada. O que poderia levar ao problema de screen tearing que vocês certamente já viram muitas vezes nos jogos, que é quando isto acontece. Ok? Aqui não tem a ver com o facto de não se usar double buffering, tem a ver com fazer o flip na altura errada. Quando se começou a fazer o flip, o ecrã estava a ser desenhado aqui a esta parte de baixo. Portanto, aliás,
depende de se ele estaria a rodar para um lado ou para o outro. Seja como for, cria este tipo de divisórias, porque metade do ecrã, o flip aconteceu quando o ecrã já estava a desenhar. Ok? Portanto, não é conveniente. O que o flip faz normalmente é esperar pelo momento certo, quando a cena acabou de ser, um dos varrimentos acabou de ser desenhado, ou seja, um ecrã inteiro já foi copiado para o ecrã físico, e então temos aqui uma fração de segundos, uma fração de milissegundos, para fazer a troca sem que se note alguma coisa no ecrã. Okay? Isto chama-se o V-Sync. Ora, os dispositivos de visualização, monitores, televisões, projetores, etc. são refrescados a uma velocidade fixa. 30 Hz, 60 Hz, 100 Hz. Reparar que isto não tem propriamente a ver com o frame rate. Ou seja, eu posso estar num jogo a 10 frames por segundo, o ecrã continua a ser refrescado a 30 Hz, ou 60 Hz, ou 100 Hz. Okay? Portanto, as duas coisas são independentes, porque um ecrã é algo analógico. Ok? Portanto, por questões de fabrico, etc., eles são atualizados a uma velocidade fixa. Apesar de que há agora tecnologias como o G-Sync da Nvidia que já conseguem controlar esta velocidade não ser fixa, mas pronto. Dizer que o monitor é de 100 Hz significa que a imagem é atualizada 100 vezes por segundo. Mas, por exemplo, se o nosso jogo estiver a ser refrescado a 60 frames por segundo, quer dizer que há vezes em que o ecrã é refrescado com a mesma imagem duas vezes. Por natureza do hardware, o ecrã não é atualizado todo ao mesmo tempo. Era preciso ter cabos com 1920 por 1080 pinos, por exemplo. E podem imaginar como, se pensarmos como é que é um HDMI normal que tem 16 pinos, se não estou em erro, ou 32, é uma coisa desse género. Portanto, ter 1920 vezes 1080 pinos, caso não estejam a pensar bem o que isso é, eram cerca de 2 milhões de pinos, em vez dos 32 que têm neste momento. Isso era super caro. Porque era a única maneira de conseguir transmitir toda a informação ao mesmo tempo. Okay? Portanto, o que acontece é que a informação é serializada. Isto é mandado um pixel de cada vez. Primeiro vai o pixel 00, portanto aqui o canto superior esquerdo. Depois vai o 10, portanto o pontinho ao lado desse. Depois o outro. E por aí em diante até fazer uma linha inteira. Depois vai o ponto 01, ou seja, a primeira coluna, segunda linha, e por aí em diante. Escolhendo o momento certo para começar este processo de serialização, fazemos que aparentemente a imagem seja toda atualizada ao mesmo tempo, impedindo este problema do screen tearing que estamos a ver aqui. Felizmente, a maior parte das vezes nós não temos de nos preocupar, ok? Quando se fazia gráficos na década de 80, 90 e mesmo no princípio dos anos 2000, isto era algo com o qual nós tínhamos de nos preocupar. Hoje em dia, de uma forma geral, convém compreender que isto existe e está lá, mas não é particularmente importante preocupar-nos com isso. Este intervalo de tempo, portanto, este intervalo em que podemos atualizar a imagem todo ao mesmo tempo, por assim dizer, chama-se o V-Sync, ou Vertical Blank. Tipicamente é nessa altura que o flip ou a cópia é feita. Internamente, o que acontece, por exemplo, no caso do Pygame, é que quando nós fazemos o flip, ele espera por esse momento para fazer de facto o flip. Continuando nos gráficos. Nós já vimos aqui nesta aplicação como desenhar um círculo, ou mais precisamente uma circunferência, ou seja, não está preenchido. O Pygame tem muitas primitivas gráficas disponíveis, nomeadamente todas elas são chamadas com pygame.draw. qualquer coisa. Nós usamos o circle, mas temos rect para desenhar retângulos, polygon para desenhar polígonos, o circle, elipse para desenhar elipses, um arco, linha, uma linha, múltiplas linhas. Obviamente podíamos chamar várias vezes o line para desenhar múltiplas linhas, mas às vezes é mais rápido fazer
desenhar muitas linhas ao mesmo tempo. AA Line, ou seja, isto desenha uma linha anti-aliased, já vamos ver melhor o que é que isto é, e AA Lines, portanto várias linhas anti-aliased. Vamos ver alguns exemplos na prática, não vou fazer código para isto, quer dizer, vou fazer neste primeiro, mas mais nada. Portanto, por exemplo, aqui temos duas maneiras diferentes de desenhar. Aqui estamos a desenhar um retângulo. Eu vou copiar este pedaço de código para esta sample que eu fiz. Portanto, pygame.draw.rect, vamos desenhar para o screen, e eu quero desenhar isto a amarelo, e vamos desenhar da posição 100 pixels. Não se esqueçam que isto é do canto superior esquerdo, e com uma largura de 50 pixels, aliás, vou pôr 80 pixels e uma largura de 50, e uma altura de 50 pixels. E vou dizer que quero com uma espessura na linha de 4. Portanto, se eu correr isto, vemos então ali o nosso retângulo. Este canto superior esquerdo corresponde ao 100. Se eu pusesse aqui, só para vocês verem, se eu pusesse aqui 0, 0, ele ia parar ao canto. Enquanto se eu puser, bem, vou deixar 100. Aqui estamos a falar da largura e da altura. Ora, vamos ver aqui, por exemplo, fazer aqui um retângulo que fica está inscrito no interior da cena. Ora, se estamos em 100, vamos querer desenhar um retângulo. Portanto, isto é a nossa janela, novamente, e eu quero desenhar algo que fique em 100, portanto este canto aqui, e quero no fundo ficar com 100 pixels de margem em todo o lado. Ora, para isto, reparem, se o meu ecrã tem 1024 pixels de largura, okay? Portanto, a largura que eu quero é 1024 menos os 100 da esquerda menos os 100 da direita. E a mesma coisa no Y, em que temos 768, portanto 768 menos 100 de baixo menos os 100 de cima. Se eu correr agora isto, vemos então um retângulo que tem precisamente 100 de margem à volta. Ora, nós já vimos que podemos mudar aqui a espessura da linha. Isto tem de ser um número inteiro. Mas e se for 0? Este número. Vamos ver o que é que acontece. Ele desenha um círculo preenchido. Um retângulo preenchido. Okay? E isto também se aplicava ao círculo de há bocado. Ou seja, se eu vou fazer aqui undo disto, neste círculo, se eu disser que, vamos ver como é que isto estava. Temos aqui o círculo. Se eu disser que a espessura da linha é 0, então ele vai-me desenhar um círculo preenchido. Okay? E isto aplica-se a quase todas as primitivas de desenho do Pygame. Portanto, voltando aos slides. Portanto, temos aqui a única diferença entre estes dois retângulos é a sua posição horizontal. Este começa em 100, este começa em 200. Ele tem 50 por 50 pixels, portanto é um quadrado. Este é preenchido, ou seja, não tem a espessura de linha. E este tem 4 de espessura de linha. E isto resulta neste boneco. Reparem que o segundo tuplo então é este aqui. Então é o x, o y, largura e altura. Este último parâmetro, se nós não pusermos nada, se não pusermos nem 0, nem 4, nem 1, nem 2, nem nada, o default, ou seja, o valor por omissão é 0, ou seja, fica preenchido. E reparem que a borda, esta bordazinha, estes 4 pixels, crescem para fora. Isto pode ser importante para algum aspecto visual.
Ok? Portanto, esta parte não preenchida é que tem 50 por 50 pixels. Outras primitivas, vamos ver agora mais rápido. Temos o Polygon. Neste caso, o Polygon recebe, como sempre, o buffer para onde é que vamos escrever, que neste caso é o screen, a cor, e aqui, neste caso do Polygon, vamos receber uma lista de pontos correspondentes aos vários pontos que compõem o polígono. Da mesma forma, também se a espessura da linha for 0, ele vai preencher o polígono, caso contrário, ele vai desenhá-lo com uma linha com aquela espessura. Aqui temos 3 pontos, portanto estamos a desenhar um polígono que é um triângulo. E o resultado aqui é estes 2 triângulos, um preenchido e o outro não. Agora vamos ver aqui várias primitivas. Temos o círculo, que já vimos, preenchido e não preenchido. Temos a elipse. A elipse funciona de uma forma um bocado diferente. Reparar que enquanto... Deixa-me pôr aqui, ativar a minha caneta de overlay. Enquanto aqui no círculo nós demos o centro e o raio, nós na elipse o que dizemos é: está aqui um retângulo com começa nesta posição e tem esta largura e esta altura. E o retângulo vai inscrever essa elipse. Ok? Na prática, vamos pôr aqui um exemplo, rapidamente. Portanto, eu vou criar aqui o tuplo correspondente àquele retângulo. E então vai ser 50, 50 e vamos pôr 80 por 120. E vou desenhar um retângulo amarelo. Aqui seria onde punhamos as posições, mas como já temos ali o tuplo, vou pôr com aqueles dados. E vamos pôr isto, vamos pôr preenchido. Okay? E portanto, ele desenhou então o retângulo que nós esperávamos. Se eu a seguir desenhar uma elipse, e esta elipse vai ser vermelha, vai usar o mesmo retângulo e a espessura da linha vai ser 2. Se eu correr isto agora, vemos que ficou um bocadinho, é pouco espesso. Vou pôr também preenchida, para vocês poderem ver. Estão a ver? No fundo, a elipse nós não damos o centro e os raios, nós damos qual é que é o retângulo que ela deve ocupar. Reparem também que a ordem pela qual desenhamos é importante. Eu desenhei primeiro o retângulo, depois desenhei a elipse. Se eu tivesse feito o contrário, obviamente, só íamos ver o retângulo. Porque ele desenharia a elipse e depois ia sobrepor o retângulo. E portanto só vemos o retângulo. A elipse está lá, por assim dizer. Finalmente, temos então aqui uma primitiva que é muito feia, como vocês podem ver, mas que às vezes dá jeito, que é o arco. E o arco funciona exatamente como a elipse, mas podemos especificar em radianos qual é que é o ângulo de começo e o ângulo de fim. O que é que isto quer dizer? Vamos, por exemplo, vou desenhar aqui um arco no mesmo retângulo e vou dizer que quero ir de 0, do ângulo 0, até π sobre 2. Ora, portanto, π, deixa-me só ver aqui uma coisa. Portanto, eu aqui quero começar de 0 e vamos pôr até math.p a dividir por 2. E a linha com espessura 0. Temos de importar o math, porque senão o Python não vai saber o que é este math.
E se eu correr isto... desculpem. Convém não ser vermelho também. Vamos pôr esta a verde. Só para ter cores feias. Onde é que a linha foi parar? Está ali. Vamos ver ali? A verde. Por mais espessura, porque senão não se consegue ver em condições. Portanto, foi de 0 a π sobre 2. É isto que quer dizer aquela função. Neste caso temos aqui 3 arcos. Temos um que começou em 0 e foi até menos 1.5. Menos 1.5 é aproximadamente aqui, não é? Contando aqui ao contrário, é perto de π sobre 2, menos π sobre 2. A seguir temos de 0 a 1.5, portanto vai aqui quase até π sobre 2. E temos um que vai de 1.5 até 0. Portanto, reparem que a ordem é importante, não é? 0 a 1.5 faz isto, de 1.5 a 0 faz isto. Esta fica muito feioso, eu não gosto muito de usar, mas às vezes é necessário. Linhas temos então uma variedade de opções. Okay? Temos então o line, o lines, plural. Temos o anti-aliased lines e o anti-aliased lines, plural. Todos eles têm mais ou menos os mesmos parâmetros, por isso é que eu tenho tudo aqui ao mesmo tempo. Neste caso, vamos ver estas linhas todas que estamos aqui a desenhar. Temos aqui este primeiro caso, okay? Esta linha vermelha, começa em 50-300 e vai até 200-150. É esta primeira linha que está aqui. Okay? E aqui é uma linha só com espessura 1. Portanto, nada de especial. A seguir, temos então aqui uma linha que vai de 50, 280 a 200-130. É esta segunda linha. Espera aí que eu acho que me enganei aqui a dizer uma coisa. Desculpem. Esta primeira linha é esta aqui de baixo. Esta segunda linha é que é esta aqui. Okay? Depois a seguir temos o lines, plural. E o que acontece é que ela recebe aqui um parâmetro booleano que diz se a linha é fechada ou não e recebe os pontos. Neste caso a linha é fechada, portanto vai fazer isto. Este triângulo. Ou seja, eu só especifiquei 3 pontos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele desenha uma linha do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e, neste caso, do terceiro para o primeiro, porque dissemos que a linha é fechada. Okay? 3 pontos definem 2 linhas, a não ser que a linha seja fechada. E com espessura 1. É esta aqui. Depois temos a mesma coisa, só que false, ou seja, não é um conjunto de linhas fechado, e com espessura 4. E estamos a ver aqui a espessura 4. Depois temos as anti-aliased lines. E neste caso, as anti-aliased lines vão... esta primeira é esta aqui. E agora vocês podem me perguntar, mas qual é que é a diferença entre esta linha e esta linha? Okay? Para isso é preciso explicar-vos o que é o aliasing. Aliás, primeiro vou-vos mostrar na prática o que é o aliasing. Portanto, anti-aliasing, aliás, o aliasing é um problema que surgiu nos gráficos desde tempos imemoriais, que tem a ver com nós temos uma grelha regular num ecrã, okay? Que está bem definida. O que quer dizer que nós não temos a possibilidade de ter detalhe mais pequeno que um pixel. Mas às vezes esse detalhe dava jeito. Vamos ver aqui um exemplo. Já voltamos aqui às linhas. Por exemplo, isto é uma linha aliased. Ou seja, tem aqui, nota-se completamente o facto disto ser uma grelha regular. Aqui, a grelha continua a ser regular, mas são usados uma série de truques, vamos chamar-lhes assim,
para resolver este problema do aliasing. Outro exemplo, por exemplo, está aqui. Aqui, nesta imagem da direita, nós temos aqui o aliasing que está-se a manifestar como aqui um padrão irregular, e se esta cena se estivesse a mexer, íamos ver isto a mudar completamente o padrão, o que seria altamente, iria distrair imenso o utilizador. E aqui do lado esquerdo, usando técnicas como map mapping, etc., conseguimos eliminar esse problema quase completamente. Apesar de que, por exemplo, aqui em cima, se vocês olharem com atenção, já se começa a detectar outra vez o problema. Ou seja, é difícil de eliminar completamente este problema. Outro exemplo de aliasing, por exemplo, estão a ver aqui estas linhas, temos aqui aliasing com fartura. Se usarmos uma técnica, neste caso, por exemplo, estamos a falar de anti-aliasing 4 vezes. Basicamente isto é como se estivéssemos a desenhar a cena para um ecrã 4 vezes maior e depois usar uns filtros para diminuir. É um bocadinho mais sofisticado que isto e mais eficiente, mas é perto o suficiente a propósitos de discussão. Ok? Portanto, voltando aqui às linhas, o que está aqui a acontecer é que estas linhas, as anti-aliased, são mais suaves. Mas aqui não se consegue notar muito. Porquê? Porque são linhas de 45 graus. E 45 graus, apesar de tudo, é relativamente fácil de evitar o aliasing. Por exemplo, vou aqui a uma versão desta aplicação, que tem aqui as linhas todas. Eu vou tirar as linhas compostas, portanto vamos ter só aqui as duas linhas, e vamos mandar desenhar, vamos chamar este programa. E vamos ver que aqui temos as linhas como estamos a ver naquela aplicação. Eu vou tirar um screenshot disto e vou aqui para o Photoshop. E vou pôr esta imagem aqui no Photoshop. Enganei-me. Cá está ela. Se eu fizer zoom, okay, vemos a tal grelha regular que existe, e como vemos aqui, não há propriamente um problema. Como a linha faz perfeitamente 45 graus, é sempre um pixel para a esquerda, um pixel para a direita, para cima, etc. Agora, se o ângulo não for assim tão bom, vamos então aqui mudar aqui, vamos baixar estas linhas todas 20 pixels, 130, 110, 90, 70, e corrermos isto outra vez. Já começamos a ver aqui qualquer coisa. Já se vê que o aspecto não é assim tão fantástico como isso. Vou fazer aqui outra vez a mesma coisa. E vamos fazer o zoom. E então aqui o que acontece é que como a linha já não é tão direita, não faz 45 graus, de vez em quando é preciso andar 2 pixels para cima. O que resulta naquele escadeamento que nós vemos aqui. Muito feioso. No caso das linhas anti-alias, que são estas duas linhas aqui de cima, o que acontece é que a cor é alterada de maneira a que fique um bocado melhor. Ou seja, o que está a acontecer é ele continua a andar os tais 2 pixels para cima. Deixem-me ver se eu encontro o mesmo ponto na linha, que às vezes é difícil. Vou pôr aqui uma guia de um sítio onde isto acontece. Aqui há de acontecer o mesmo. Exato, está aqui. Mas como os pixels ao lado têm intensidades diferentes, nós acabamos por não notar muito. Não notar tanto, pelo menos. Portanto, fica um bocado melhor. Obviamente que não existe nenhuma solução melhor do que aumentar a resolução desta tal grelha, mas pronto, normalmente isso às vezes é impeditivo, até que chega ao ponto em que já excede sequer os nossos limites visuais e mesmo assim ainda não se resolveu o problema completamente. Portanto, isto chama-se linhas anti-aliased. Obviamente, uma linha anti-aliased é mais pesada e tem um outro inconveniente, que é fechar isto. O outro inconveniente é que
a linha não faz, não tem espessura. Ou seja, tem sempre espessura de 1 pixel. Não conseguimos fazer linhas que sejam mais grossas quando são anti-aliased. Então o que é este último parâmetro no caso das linhas anti-aliased? Basicamente, se a linha mistura com o que já lá está ou se simplesmente considera a linha em si. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Vamos voltar aqui. Não devia ter fechado a imagem. Reparem que estas duas linhas de cima, que são ambas anti-aliased, elas não são muito diferentes, mas têm pontos em que são. Reparem aqui, por exemplo aqui, pôr aqui outra vez a guia para nós vermos. Vou pôr aqui duas guias sem estragar a imagem. Portanto, estes pixels aqui, estão a ver que aqui este pixel é muito mais escuro do que este pixel aqui. Basicamente, este aqui não considerou que o que nós temos de fundo é um azul escuro. Este aqui trabalhou como se o fundo fosse preto. Portanto, quando é 1, ele fica mais suave porque ele considera o que já lá está desenhado. Pode não ser o que nós queremos, mas às vezes convém experimentar. Ou seja, isso pode ser 0 ou 1, esse parâmetro. E funciona da mesma forma nas AA lines ou no AA line singular. Portanto, isto é uma linha, isto é múltiplas linhas. As funções que recebem múltiplas linhas recebem uma lista de tuplos. Ok? Portanto, continuando. O Pygame também permite usar imagens. Em vez de ser só figuras geométricas, apesar de que eu pessoalmente gosto bastante de usar figuras geométricas para quase tudo, mas podemos usar imagens. Em jogos, normalmente estas imagens chamam-se sprites. Isto vem de tempos antigos do desenvolvimento de jogos em que as imagens que se moviam no contexto de um jogo eram hardware específico separado. Ou seja, tínhamos a parte que era estática e isso era tratado por uma parte do hardware, e depois tínhamos as coisas dinâmicas, e as coisas dinâmicas, como se podiam mover muito depressa, mais depressa do que os processadores da altura até conseguiriam fazer em situação normal, parecia algo de mágico, e então chamou-se a isso sprites. O Pygame tem funcionalidades para desenhar imagens de forma simples. Primeiro precisamos de carregar uma imagem. Vou só aqui procurar uma imagem no meu disco e vou copiar para a pasta onde eu estou a trabalhar. Reparem, só para que é um erro muito comum, que essa imagem tem de estar na pasta onde o jogo está, ou seja, onde o vosso código é executado. Isto é a Galad do Striker's Edge, uma das frames, e desculpem. Portanto, vamos carregar a imagem. Eu vou continuar daqui do código que já tinha feito para desenhar elipses, etc. E vou carregar a imagem. Vou chamar Galad igual Pygame Image. Lá está, novamente estamos a usar o Pygame, o módulo Image, e vou carregar a imagem galad.png. Ora, se esta imagem tiver uma máscara de alfas, vou aqui ao Photoshop só para vocês poderem ver. Reparem que esta imagem tem alfa, ou seja, esta parte não tem propriamente cor. Tem só um valor de alfa, que é um valor de transparência, que define que esta parte é como se não desenhasse. Portanto, vamos carregar a imagem e colocar numa variável, neste caso esta variável Galad. Se esta imagem estivesse numa pasta, eu vou criar aqui uma pasta de images, só para vocês verem. Vou pôr esta imagem lá dentro.
ok? Portanto, temos uma pasta dentro da pasta de trabalho, pasta Images, e temos lá a imagem dentro. Teríamos de indicar qual é que é o path. Cuidado com as barras para trás, que vocês às vezes estão habituados a usar, porque não se esqueçam que isto numa string é um código de escape, ou seja, ele a seguir vai tentar encontrar o G como código de escape. Portanto, quando querem pôr uma barra destas, têm de usar duas barras, se não podem usar só uma para a frente, é indiferente. O Pygame suporta BMPs, JPEGs, PNGs, TGAs e GIFs. O melhor formato, tanto no Pygame como na maior parte do resto da vossa carreira profissional, o melhor formato é tipicamente o PNG. BMP são muito grandes, é informação não comprimida de imagem. JPEG tem compressão e portanto ficamos com artefactos de compressão. PNG é um bocado o melhor de dois mundos, a imagem é comprimida mas não perde qualidade. TGA também é muito grande, é mais flexível que o BMP, mas fica muito grande. E GIF é uma imagem animada, mas quando vocês dizem ao Pygame para ler um GIF, ele só vai ler a primeira frame. Esta imagem fica tipicamente numa surface, que é similar àquele screen. Isto é, este screen, fomos buscar aqui com o set mode, é uma surface. Este Galad também ele é uma surface. Okay? E há muitas funcionalidades que podemos usar de surfaces para depois fazer processamento em cima. A seguir, para desenhar a imagem, basta usar a função blit. E a função blit recebe qual é que é a imagem que queremos desenhar, para onde é que queremos desenhar, neste caso screen, qual é a imagem que queremos desenhar e em que coordenadas. Portanto, se eu chegar aqui, posso fazer screen.blit, quero desenhar para o screen, a imagem é Galad e as coordenadas 10, 10, por exemplo. Se eu correr agora ao meu código, enganei-me no código, no fecheiro, ficamos ali com a imagem. Reparem que nos sítios onde há alfa, ou seja, onde há transparência, nós vemos a cor de fundo. Vou só pôr aqui uma outra cor de fundo, para se notar claramente isso. Em sítios onde há alfa parcial, reparem que está ali a meio, por isso é que a sombra fica vermelha. Se vocês olharem aqui para o Photoshop outra vez, vocês veem que aqui a parte da sombra, isto foi pintado a preto, mas tem um alfa, ou seja, ele vai combinar com a cor que já lá está. Portanto, este era o programa completo, cujo resultado é aquele que esperávamos. Como eu tinha dito, as transparências são respeitadas. A ordem de desenho é importante. Vocês reparem que neste caso temos duas Galads a serem desenhadas. Dependendo da ordem, ele fica à frente ou atrás. Não é? Porque não há propriamente a ideia de distância. Ou seja, temos as coisas que estejam mais atrás, ou coisas que queremos que sejam desenhadas e fiquem como se estivessem atrás, têm de ser desenhadas primeiro que as outras. Ou seja, aqui, esta foi desenhada depois daquela. Para demonstrar isso, coloquei aqui mais duas imagens e vou carregar essas imagens. img1 pygame image load images barra 1.png e vou fazer a mesma coisa para carregar a segunda imagem. E agora vou fazer um blit à imagem 1 em 100, 100 e vou fazer o blit da imagem 2 em 120, 120. Okay? Estas imagens são totalmente pretas, mas têm um número lá. Portanto, se eu correr
este pedaço de código, vai acontecer aquilo que esperaríamos. Ou seja, primeiro ele desenhou o 1 e depois desenhou o 2. Se eu inverter esta ordem, portanto, se eu trocar estas duas chamadas, ele desenhou primeiro o 2 e depois desenhou o 1. Existem ainda opções chamadas opções de blending, em que podemos processar o que está lá. Por exemplo, temos aqui um exemplo em que eu estou a simular um foco de luz. Como é que isto está a ser feito? Basicamente eu estou a desenhar a personagem que se está a mover e cada um destes focos de luz o que está a fazer é adicionar luz, adicionar cor, em vez de ser esta cor ou aquela cor. Okay? Não é perfeito, não é propriamente muito necessário, mas dá algum jeito em algumas circunstâncias. Se depois quiserem procurar como é que isto se faz, podem procurar Blending Operations Pygame. Depois temos também primitivas de texto. Para desenhar texto é preciso importar um módulo específico, que é o módulo de fontes, usando o import pygame.freetype. A seguir temos de copiar uma fonte. Eu vou fazer isso agora. Vou aqui à minha pasta com os meus exemplos. Fui buscar uma fonte TrueType. Novamente, não se esqueçam que as pastas onde põem as coisas são importantes. Eu vou criar aqui uma pasta, fonte, e vou colocar esta fonte que eu fui buscar, o Noto Sans, que é uma fonte free to use do Google, que é a que eu uso a maior parte das vezes nestas coisas, porque ela tem suporte para qualquer tipo de character set, seja chinês tradicional, seja coreano, japonês, russo, grego, seja o que for. Esta fonte suporta isso tudo, portanto eu gosto dela. Portanto, vamos ter de importar o módulo. Vou desligar isto daqui para não acrescentar mais confusão neste programa. Não se esqueçam que no GitHub da disciplina está lá disponível todos estes samples, todos estes pedaços de código. Portanto, eu vou fazer import pygame.freetype e agora vou carregar aquela fonte e vou chamar-lhe myFont é igual pygame.freetype.font e agora vou buscar com aquele nome, já não me lembro como é que tinha chamado, como é que se chama, portanto estou a ver, portanto, está em fonts barra noto sans regular.ttf. TTF quer dizer TrueType Font. E temos de lhe dar um tamanho. Neste caso o tamanho vou 24. Portanto, isto vai carregar a fonte com este nome e com aquele tamanho em pixels. Portanto, 24 pixels de altura. O tamanho, reparem que não é necessariamente precisamente 24, porque temos minúsculas, maiúsculas, temos letras de vários tamanhos. Finalmente, podemos escrever usando esta fonte. Ou seja, eu posso chegar aqui e dizer myFont render to, damos-lhe o ecrã, screen, vamos pôr isto em 2020, o Classical Hello World e vamos pôr isto a verde. Portanto, para onde é que queremos desenhar? Como sempre, o screen, para aí que nós queremos pôr as coisas. 20 por 20, aqui estamos a um tuplo com a posição. O que é que queremos escrever e a que cor. Se eu correr isto, temos então o texto a verde. Não se nota muito que é verde porque o fundo é vermelho. Reparem como ele fica amarelado, porque lá está a combinação de vermelho com verde. Nos nossos olhos vai combinar e parecer amarelo.
Mas por exemplo, se isto fosse mais escuro, já íamos ver claramente o verde. Ok, na sample ele está a desenhar amarelo, vai dar o mesmo. Isto depois tem mais uma série de opções, vamos ver aqui várias variações. Portanto, temos esta primeira variação que é aquela que nós vimos. Temos uma variação em que podemos indicar qual é que é a cor de fundo que nós queremos. Neste caso, portanto, amarelo é a cor das letras, vermelho 25500 é a cor de fundo. Podemos não indicar uma cor de fundo e para isso podemos usar o none como parâmetro. E podemos dizer, por exemplo, que queremos isto em itálico, que é o que está aqui a acontecer, oblique, style, oblique, pygame.freetype.style, oblique. Finalmente, como último parâmetro, podemos dizer o tamanho, 90, mas como queremos definir o último parâmetro, queremos dar-lhe um estilo também, porque lá está, não se esqueçam que isto são parâmetros posicionais, portanto temos de dar um valor às coisas. E o valor do estilo normal, sem efeito nenhum, sem ser bold ou itálico, etc., é style default. Finalmente, a última permutação que nós temos é esta aqui, em que nos permite definir a orientação. Okay? Neste caso, 100 graus. Estava aqui, enganei-me aqui, desculpem. Esta low world está aqui na vertical, é correspondente a esta quinta, ou seja, o próximo parâmetro é a rotação, daqui a rotação de 90 graus. Depois, esta versão com o low world grande, então é com uma rotação de 0, ou seja, fica horizontal, e com um tamanho de 100, que neste caso é cerca de 4 vezes maior do que o resto, porque a fonte tinha tamanho 24. E isto conclui mais ou menos a parte do Pygame correspondente aos gráficos. Isto é mais do que suficiente para vocês fazerem os trabalhos a nível de visual. A seguir, vamos falar do input. O input é indispensável para jogos, obviamente, não é? Precisamos ter maneira de interagir. Mas nós não podemos usar o input normal que usamos até agora, por exemplo, na aventura de texto. O que é que acontece? Vou fazer aqui um pedaço de código no instante. Vou fazer undo disto, só para termos a galada ali. Portanto, temos então aqui a sample, vou pôr aqui um fundo mais simpático. E eu agora aqui vou definir uma variável ângulo 0. Vamos pôr isto mais ou menos no meio do ecrã. Portanto, até agora está ali. Reparem que as posições são relativas ao canto superior esquerdo da imagem, daí isto não está propriamente centrado. Ou seja, este ponto está centrado. E agora vamos usar aqui um seno para animar esta imagem. E portanto, math.scene angle e dizer 100. Nós já vimos como é que isto era. Aqui a questão é como se aquele movimento circular normal que nós já falámos, ou seja, temos aqui o raio vezes o seno de um certo ângulo e depois temos aqui mas eu estou a manter constante o y. Aliás, estou a usar o seno aqui no ângulo. E agora vamos incrementar o ângulo de todas as frames. Portanto, ângulo é igual ao ângulo mais, como isto é radianos, vamos pôr assim para ser devagarinho. Fazendo isto, ela vai andar ali para a frente e para trás. Para aqueles que ficaram agora com dúvidas, reparem que se eu usar aqui o cosseno e aqui usar o seno no x e no y, ou seja, como nós vimos em matemática quando estivemos a fazer os polígonos, o movimento há de ser um círculo.
só pôr um bocadinho mais devagar. Não preciso ser tão rápido. Ok, agora, vamos imaginar que estaríamos a recolher input. Ou seja, eu queria andar para cima, para baixo, esquerda, direita. Ok? Portanto, eu vou definir então aqui uma posição. Aliás, desculpa, antes disso. O problema é que se eu fizer aqui input, como nós usamos até agora, para detectar input, o que acontece é que isto é uma chamada bloqueante. Ou seja, não aparece sequer nada no ecrã enquanto eu não carregar aqui no Enter. E eu aqui tenho de escrever para ele andar qualquer coisa. Estão a ver aquilo a andar aos poucos? Ou seja, o problema do input é que bloqueia tudo aqui. Fica tudo aqui parado. Ou seja, nós não podemos fazer isso. Nós queremos continuar a desenhar. Até porque poderia haver imensas outras coisas que estariam a acontecer em simultâneo. Portanto, temos de arranjar uma maneira melhor de fazer o input. Daí, vamos ver como é que o Pygame pode fazer. Existem vários mecanismos de input suportados pelo Pygame, teclados, ratos e gamepads. Vamos começar pelo teclado. Para verificar o estado do teclado, usa-se a função pygame.key.getPressed. E isto devolve uma lista de booleanos, true se uma certa tecla está carregada e false caso contrário. Portanto, isto teria de ser exatamente a mesma coisa que já tínhamos feito antes, importar o game loop, porque, desculpem, estes slides vêm do ano anterior em que eu dava isto em aula em vez de fazer um vídeo. Mas vamos fazer então aqui primeiro. E eu agora vou definir a posição da Galado como um tuplo, 512.384. Vou usar essa posição aqui. Já vamos ver porquê. E portanto, neste momento, só para vocês verem, nada... desculpem, estou aqui a incrementar ainda o angle. Portanto, temos então aqui a posição. Agora, podemos ir buscar as teclas. Reparem que isto é um game loop. Ou seja, primeiro, aqui, processar eventos do sistema operativo. Aqui estamos na fase de desenhar. Normalmente o desenhar é a última parte do game loop. E aqui vamos atualizar a cena. Seja o que isso quiser dizer. Primeiro vamos buscar então o estado das teclas. KeyState é igual a pygame.key.getPressed. Não apetece estar sempre a escrever KeyState, portanto vou pôr isto numa variável capa. E isto é uma lista que tem N elementos. Normalmente acho que é 256, mas não interessa se é, se não é. Simplesmente alguns estão a true e outros estão a false. Agora, eu posso ir verificar qual é que é o estado de uma tecla específica. Como é que eu faço isso? Eu vou ter de, vou por exemplo, ver o para cima. O para cima é o capa, portanto, não se esqueçam que capa é uma lista. Portanto, eu vou indexar isto com uma constante especial, que é o pygame.capa_up. Isto é uma das teclas permitidas. Se vocês virem, se eu fizer aqui capa, estão aqui as teclas todas que eu posso usar. Okay? Portanto, capa, up. Se, vamos pôr aqui assim, se isto é true, eu podia pôr aqui igual a true, mas não é preciso, porque aquilo já é um booleano, portanto, não preciso de converter isto para um booleano. Mas se o capa, se o up está carregado, então eu vou fazer com que o pos vai ser igual ao pos 0, pos 1, menos 1. Ou seja, vou dar 1 pixel. Reparem que eu estou, não se esqueçam que eu não posso modificar um tuplo. Portanto, eu vou ter de criar um novo tuplo, cujo seu valor é aquele valor que estava na primeira posição do tuplo, ou seja, mantive o x inalterado, e vou alterar o y de maneira que ele fique com menos 1. Se eu agora correr isto, ele já anda. Obviamente sem limites nenhuns,
ficam com valores negativos, mas isso eu não tenho aqui nenhum código para impedir que isso aconteça. Só por curiosidade, se vocês quisessem verificar, nós agora podíamos verificar se a posição 1 for menor que 0, portanto se o valor y for menor que 0, então pós vai ser igual a pós 0, pós 1, vírgula 0. Ou seja, se for menor que 0, então não deixo andar mais. E portanto, neste caso, isso ia impedi-lo de andar para cima. Ok? Se estiverem a pensar porque é que tem tanta margem, reparem que a imagem em si tem este espaço vazio todo. Para o computador é irrelevante se estão lá bonecos ou não estão bonecos. Este espaço existe, está lá. Pronto. A posição é simplesmente este pontinho aqui, que está aqui no canto superior esquerdo. Agora, eu podia fazer o mesmo para as outras direções e era um bom exercício para vocês fazerem, portanto, não o vou fazer. Okay? Simplesmente estamos a alterar a posição baseado no input. Ok? Estou a ir buscar todas as frames, estou a ir buscar, mas agora reparem uma coisa. Tudo isto está a correr de qualquer forma. Ok? Para demonstrar isso, vou fazer algo relativamente dramático. Vou usar o mesmo truque do... Aliás, vou usar aqui um outro truque. O ângulo é igual a 0. O R é... O ângulo é igual a 0. Aqui, quando vou fazer este fill, em vez de usar aqui o clear color, vou pôr R00. Portanto, aliás, não é R. Vai ser igual a ângulo, seno do ângulo, que é o número entre menos 1 e 1, e eu quero que isto seja um número que fique entre 0 e 255. Ou seja, deixa-me ligar aqui a caneta outra vez. Isto é uma operação matemática que vocês vão de fazer muitas vezes nas vossas vidas. Não está a ligar. Se eu tenho, por exemplo, um número que está entre, neste caso, entre menos 1 e 1, porque isto é um seno, neste caso particular, não é? Mas eu quero que este menos 1, seja transformado num 0 e este 1 seja transformado num 255. Então o que eu tenho de fazer é, primeiro, transformar este número, este menos 1 a 1, transformar isto num intervalo, porque é mais fácil, entre 0 a 1. Ok? Para isso, simplesmente tenho de agarrar no que é o seno, somar-lhe 1, e portanto fico com um intervalo entre 0 e 2, não é? Porque quando ela era menos 1, passou a ser 0, quando eu somo 1. Mas o 1 passou a ser 2. E dividir isto por 2. Portanto, o 0 continua a ser 0 e aquilo que era um 2 passou a ser 1. Ou seja, nós transformamos com esta parte aqui de fora, pusemos este intervalo assim, e depois, ao dividir por 2, passamos aquele intervalo para ali. Neste momento, então, temos um número entre 0 e 1. Queremos um número entre 0 e 255. Portanto, agora só temos de multiplicar isto por 255. Quando o número é 0, isto continua a ser 0. Quando o número é 1, passou a ser 255. Ok? Agora, não se esqueçam que isto tem de ser um número inteiro. Portanto, depois vamos ter de converter isto para um inteiro, como nós fazemos várias vezes. Como já fizemos várias vezes. Portanto, em código, vou agarrar nisto e esta cor que estou a usar aqui, então vai ser o seno do ângulo mais 1 a dividir por 2 multiplicar pelo 255 e convertido para um inteiro. Eu se calhar vou agarrar nisto e pôr isto numa variável só para não ficar tão confuso. Isto é a mesma operação que já tínhamos visto aqui. Ok? Isto
é bastante usado. Para que é que eu quero fazer isto? Só para vocês verem que faltou uma coisa, desculpem, que é atualizar o ângulo. Angle igual a angle mais 0.01. Okay? Portanto, temos então aqui uma cor a pulsar. O jogo está a decorrer, ou seja, está a ser desenhado a todas as frames. O jogo não está à espera de receber input para acontecer alguma coisa. Está sempre a acontecer alguma coisa. Portanto, vou tirar isto que acabei de fazer. Não é necessário. Era só para vocês verem esta parte. Portanto, voltando aos slides. Portanto, podíamos ir buscar então as teclas. Podemos verificar o estado de uma tecla. Neste caso está a verificar o Q. Aqui está a verificar o W. Aqui, por exemplo, está a verificar se carregamos no Escape para fazer um break. Este é interessante. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer if pygame.escape. Portanto, estou a ver o escape. Então, vou fazer exit. No caso daquele código eu tinha feito break, mas neste caso vai dar ao mesmo, porque eu estou dentro de um while. Portanto, se eu faço break, vou sair deste while. Depois deste while acabar, a função acaba e ele sai da função à mesma. Portanto, vai dar a mesma coisa. Portanto, neste momento, eu consigo não só carregar aqui no X para sair, como posso carregar no ESC e ele também sai da aplicação. Portanto, isto é a aplicação completa para ver o estado do teclado, sem mais nada, ou seja, não tinha gráficos esta versão de sample. Aqui temos uma versão de uma sample, que o que faz é que muda, desenha um círculo com múltiplas cores, consoante a tecla que está carregada. Ou seja, se eu carregar o 1, no 2 ou no 3, ele muda, ou seja, ele põe isto a branco ou vai tirando cores, etc. Esta sample está nos samples, portanto depois vocês vejam. Okay? Agora, este processo de fazer input não é bom para fazer input de texto, porque não é possível para já identificar a ordem das teclas. O que eu quero dizer com a ordem das teclas? Vocês reparem, nós temos um frame rate finito, certo? Portanto, temos aqui uma frame, temos aqui uma frame, temos aqui uma frame. Agora reparem, eu se aqui, nesta frame, eu carregar, isto são 16 milissegundos. Ora, quando eu toco em múltiplas teclas ao mesmo tempo, vão caber aqui muitas teclas, ou seja, eu posso carregar aqui no Q e no U e no A ao mesmo tempo. Não toquei ao mesmo tempo, eu carreguei primeiro no Q, o U e o A, só que toquei isto muito rápido. Ok? Mas, enquanto em contexto de jogo, ou seja, para eu mover a minha personagem, etc., isto não é importante a ordem pela qual eu recebi isto, mas, por exemplo, se eu estiver a escrever texto, é importante, não é? Que eu queria escrever quá e não cau ou whack, ou seja lá o que for. Ok? Portanto, eu não consigo identificar mais. Por exemplo, aqui na segunda frame, eu carreguei no Shift e no Q. Ok? Mas isto são dois... porquê? Porque eu queria fazer um Q maiúsculo em vez de um Q minúsculo. Não é? Mas o Shift é uma tecla. Ou seja, aos olhos do Key Press, ou seja, aos olhos deste pedaço de código, se eu fizer isto, este Q que está aqui é maiúsculo e é minúsculo, não interessa se eu tenho o Shift carregado ou não. Portanto, teria de depois verificar se estava a carregar no Shift. Mas teria de verificar o Shift da esquerda e o Shift da direita. Estão a perceber como é que isto ficava muito complicado a certa altura, não é? Portanto, este tipo de input que nós acabamos de ver, que se chama modo imediato, não é muito bom. Ok? Já para não falar de que o que ia acontecer muitas vezes é escrever múltiplas vezes o mesmo caractere, porque não é comum nós carregarmos e largarmos uma tecla no espaço que decorre uma frame. Portanto, o pedaço de código que teríamos de fazer para isto funcionar bem seria muito complicado.
Felizmente, se nós quiséssemos só receber quando carregamos numa tecla, ou seja, só o ato de carregar, não é se estamos a carregar, é acabamos de carregar na tecla, nós podemos usar um outro sistema, que é o sistema de eventos. O sistema de eventos, nós já olhamos para ele muito por alto, não é? Aqui, nomeadamente. Aqui nós podemos identificar um tipo de evento diferente. Nomeadamente, posso ver se o tipo de evento que estamos a processar neste momento, se é um evento de key down. E agora posso escrever qual foi a tecla em que carregamos. Então, print normal. Este evento key down tem uma variável definida dentro dele, que é o key, para me permitir-me escrever qual é que é a tecla que eu estou a carregar. Portanto, se eu agora correr isto, reparem que eu estou aqui. Porque é que isto não está a funcionar? Devo-me ter enganado aqui alguns. Ok, já percebi. Há aqui mostrar-vos aqui uma coisa. Portanto, eu agora vou carregar na tecla, vou escrever o meu nome e não apareceu aqui nada. Porquê que não está aqui a aparecer nada? Porque quando eu sair agora da aplicação, apareceram aqui as teclas todas. Porque ele não escreve, não faz prints à mesma imediatamente, ou seja, ele vai acumulando os prints. Isto não é um bug, é por uma questão de eficiência, mas neste caso não nos ajuda. Para resolver este problema, para este problema não nos afligir, nós podemos aqui no print passar de um parâmetro que é flush igual a true. Assim ele escreve imediatamente. Portanto, se eu agora correr, agora já se vê todo o texto a ser escrito no momento em que eu carrego. E agora, se eu carregar uma tecla, vocês não estão a ver o meu teclado, obviamente, mas se eu carregar uma tecla e ficar a carregar, só aparece ali uma vez. Estão a ver o 103, que é o correspondente ao G. Ou seja, e eu posso identificar também, por exemplo, quando eu largo uma tecla. Portanto, posso chegar aqui e verificar key up. E neste caso, vou carregar no A. Fiquei a carregar. E agora vou largar a tecla A. E aparece o key release. Portanto, isto é bom. O sistema de eventos é bom quando se queremos fazer, de facto, por exemplo, vamos imaginar que vocês queriam ler uma opção. Escolha uma destas 4 opções. 1, 2, 3 ou 4. O sistema de eventos, nesse particular, é melhor do que o sistema de get key. Que eu estava a usar aqui, o get pressed. Portanto, para resumir, o pygame.key.getPressed é um modo imediato, é bom para detectar um estado. Qual é que é o estado das teclas agora? Estão carregadas ou não estão carregadas? Sem informação de quando é que foram carregadas ou outra coisa qualquer. O sistema de eventos é bom para detectar momentos de input. Quando eu quero saber quando foi carregada uma tecla, quando foi alargada uma tecla, etc. Indo agora para outro tipo de input. Temos o rato. O rato é um mecanismo simples de interação. Temos a posição, podemos ir buscar com pygame.mouse.getPos e os botões do rato. pygame.mouse.getPress. Estes botões do rato funcionam exatamente como as do teclado. Devolve uma lista com N posições e podemos verificar o botão 0, que é o da esquerda, o botão 1, que é o do meio, o botão 2, que é o direito, etc. Temos então aqui uma sample. Eu, para facilitar, vou copiar este código aqui da minha zona de trabalho.
tirar este código do input. Tirar aqui a galado, também não é necessária já. Vocês têm o vídeo, podem rever. Isto tudo podemos tirar. E vou só substituir este pedaço de código aqui. Primeiro vamos ver o que é que este código faz, só para vocês verem. E depois já vou explicar como é que ele o faz. Estão a ver ali o meu cursor do rato e o círculo está a seguir. E se eu carregar nos botões do rato, aquilo muda a cor. Ok? Como é que isto funciona? Ora, primeiro temos a parte do seguir. Eu tenho aqui a posição e vou buscar a posição. Isto é um tuplo. Okay? Que é a posição a partir do canto superior esquerdo da janela. A seguir, vou desenhar um círculo e vou usar essa posição como centro. Portanto, muito simples. A cor é modificada baseado nisto, ou seja, eu inicializo a cor a branco, depois vou buscar o estado dos botões do rato, se o botão esquerdo estiver carregado, vou pôr a cor a vermelho, caso contrário, se o botão direito estiver carregado, vou pôr verde. E é essa a cor que eu uso para desenhar um círculo. Okay? Novamente, a sample está disponível para vocês verem e dissecarem. Portanto, isto é o que eu acabei de escrever. Finalmente, só para vocês saberem que existe, em nenhum dos trabalhos que foi pedido, tanto a matemática como a fundamentos de programação, isto é necessário, mas o uso do gamepad. O gamepad é bastante mais complexo que o teclado e que o rato, até porque os gamepads são notoriamente complicados de se programar, porque não existem dois gamepads iguais e têm todos eles as suas idiosincrasias. Primeiro, é preciso criar um gamepad, ou seja, um joystick, como o Unity chama, como o Pygame chama. Podemos inicializar depois de criar esse joystick. Podia ser 0, 1, consoante quantos comandos estiverem ligados. Inicializar gamepad.init. Pode-se ir buscar o valor de um eixo, neste caso é o eixo 1, que pode querer dizer o analógico esquerdo, mas também pode querer dizer outra coisa completamente diferente, por isso daí ser tão complicado às vezes fazer isto. Se quiséssemos ir buscar o estado de um botão, get button. Gerir gamepads é muito mais complicado, os eixos não são normalizados. Num gamepad, por exemplo, o analógico da esquerda pode ser o eixo 0, 1 e o da direita o 2 e o 3, e no outro gamepad pode ser exatamente o contrário. Caso isto não tenha sido claro, reparem, precisamos de dois eixos, precisamos do horizontal e do vertical. Ao contrário, precisamos do vertical e do horizontal. Ou seja, stick analógico tem dois eixos. E podemos ter, e reparem que as funções que nós tínhamos aqui atrás é para ir buscar o axis. Portanto, este 1, podia querer dizer o eixo vertical do analógico da esquerda. Mas pode não querer dizer isso, ou seja, não são normalizados, infelizmente. Como os gamepads são analógicos normalmente, é preciso considerar imprecisões. Ou seja, mesmo que eu não esteja a carregar em nada, eu em vez de ter o valor 0, posso estar a ter um valor de 0.1 ou 0.2, o chamado dead zone. Porquê? Porque estas coisas são eletrónica e têm ruído intrínseco. Em suma, dá muito trabalho considerar todos os possíveis casos em Pygame. Ok. Vamos ver então agora música. O sistema de música do Pygame é muito simples. Ou seja, não é muito complexo, mas é muito simples de utilizar. Para tocar uma música, uma vez, basta fazer isto. Ou seja, vamos ver agora aqui neste caso. Tenho de ir buscar uma música. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui. Ok. Vou buscar aqui uma música
pasta para áudio. E vamos então aqui ao código. Vamos permanecer. Não se esqueçam que o código neste momento o que faz é seguir e colorir o cursor. Agora vou carregar uma música. E para isso, pygame.mixer.music. Portanto, é o módulo, novamente, é o Pygame, módulo Mixer. Dentro do módulo Mixer temos o módulo Music e vou fazer um load da música. E a música, neste caso, está na pasta áudio e chama-se cyberpunk.og. Porquê OGG? O OGG é um formato ótimo, porque o OGG tem todas as vantagens do MP3 e, ou seja, o tamanho é relativamente pequeno, a qualidade é fundamentalmente a mesma, mas não tem patentes associadas, ou seja, ninguém precisa de pagar pelo uso de OGGs, enquanto o MP3 acima de certos valores de royalties, etc, é preciso pagar ao Fraunhofer Institute. Portanto, desabituem-se de usar MP3 nos vossos jogos, etc. E depois de carregar a música, vamos dizer para fazer o play. E neste caso, se eu carregar aqui, correr esta aplicação, vocês devem ter ouvido através dos microfones, mas não devem ter ouvido. Esperem aí, deixem-me configurar aqui a captura de áudio. Não sei se vou conseguir fazer isto com o vídeo a gravar. Portanto, conseguiram ouvir certamente agora a música. Portanto, isto simplesmente toca a música. Ora, este 0 aqui, o que quer dizer é que 0 repete a música uma vez, 1 repete uma vez, 2 repete 2 vezes, menos 1 vai ficar a tocar em loop. Ele só é capaz de tocar uma música de cada vez. Se vocês quiserem parar de tocar a música, pygame.mixer.music.stop. Ok? Também é possível sequenciar músicas com o Music Queue. Ou seja, o que o Music Queue faz é, nós fazemos o load de uma música, fazemos play uma vez, por exemplo, aqui com 0 ou com 1, e depois fazemos pygame.mixer.music.queue e damos-lhe outra música. Também é possível lançar eventos com o pygame.mixer.music.setEndEvent, ou seja, podemos receber uma mensagem no sistema de eventos a dizer: esta música acabou, vou começar a tocar uma nova. Pronto, isto é só mais para vocês saberem que estas coisas existem do que propriamente que vocês precisem de as usar. Tenho a certeza que se vocês trabalharem mais com o Pygame vão descobrir tudo o que ele dá, só que eu gostava que vocês ficassem com uma ideia. Ora bem, música, neste caso, é este tipo de banda sonora, mas a música é uma coisa diferente do som, regra geral, ou dos efeitos sonoros, se quisermos ser um bocadinho mais específicos. A diferença é que uma música só pode tocar uma de cada vez, enquanto sons podemos ter múltiplos sons, não é? Podemos ter 10.000 balas a percorrer o ecrã, etc. Aí o processo é ligeiramente diferente. Para carregar um som, temos de fazer algo deste género. Eu vou buscar aqui uns sons para termos para trabalhar. Já pus aqui mais uns efeitos sonoros. Vamos deixar a música de qualquer forma a tocar, mas vou baixar substancialmente o volume. Se vocês estão a ouvir isto ao volume que eu estou a ouvir, para isso podemos usar a função setVolume e vamos dizer que quero pôr isto a tocar 0.1, ou seja, a 10% de intensidade. Portanto, se eu correr agora isto, já não deve estar tão agressivo.
Mesmo assim ainda está muito alto. Ok, já está bom. Portanto, se vocês estiverem a pensar porque é que eu tive de baixar tanto o volume, isto teoricamente está a 2%, porque a escala de volumes na maior parte dos sistemas é logarítmica, ou seja, um valor 2 vezes maior quer na prática dizer que ele é 10 vezes maior. Às vezes requer algum hábito para se usar isto em condições. Portanto, aqui está 0.02, isto é um número entre 0 e 1, para especificar o volume. Agora, então vamos carregar um som. E para carregar um som, como eu estava a dizer, temos de fazer fx, eu aqui vou chamar fx1, pygame.mixer.sound e vou ao áudio buscar o som fx1.wav. O WAV é um bom formato para áudio pequeno, porque não tem perda de qualidade, é muito rápido a carregar, também podia ser OGG, okay? Mas o WAV também não tem direitos associados, portanto é muito comum usar o WAVs para efeitos sonoros. Nós devemos de falar muito mais sobre formatos de áudio, etc. em desenvolvimento de jogos digitais no próximo semestre. Agora, cada vez que nós queremos tocar o som, eu vou carregar o som, vou fazer tocar o som, olha, pode ser uma tecla. If event.type for igual a pygame.keypress, keydown, se a tecla carregada for igual a pygame.key1, portanto, se carreguei na tecla 1, vou tocar o efeito sonoro 1. E isso é fx1.play. Portanto, temos a música a tocar e cada vez que eu carregar no 1, ele vai tocar um som, que é o equivalente àquele som que eu tinha feito. Podemos fazer isto para o resto dos sons que eu tenho ali, já agora. E ver isto para as várias teclas. Para a tecla 2, 3 e 4. Ok? Portanto, muito simples. Também podem ajustar os volumes, etc. Temos aqui uma sample. Neste caso, esta sample que eu tenho aqui, que está disponível no GitHub, muda também a cor do background, consoante o som que está a tocar. E pronto, isto foi só uma overview muito geral do que é possível fazer com o Pygame. Há muitas samples disponíveis. Isto é tudo o que vocês vão, em princípio, isto é tudo o que vocês vão precisar para os vossos trabalhos. De qualquer forma, estou sempre disponível para tirar dúvidas acerca disto. Eu não vou abordar este assunto nas aulas, mas se for preciso, depois também faço um vídeo de adenda a este, com alguma coisa que não tenha ficado clara. E pronto, espero que tenham achado isto interessante e vemo-nos na próxima aula.